Boa tarde, paz seja convosco, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu venho hoje aqui trazer uma mensagem diretamente do coração do Pai para o seu coração. Eu gostaria de começar essa mensagem lendo um versículo da palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Vamos ler? Então vamos lá. E abrindo Pedro a sua boca, reconheceu por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Graças a Deus, Deus ele não discrimina ninguém. E é sobre esse assunto que eu quero trazer hoje aqui, sobre discriminação. Em alguma vez na sua vida, na sua caminhada, você já foi discriminada ou discriminado, na fase de criança, adolescente, na fase adulta? Pois é, quem não foi, Quem não foi, eu já fui, eu tenho certeza que também você já foi, ou talvez você possa estar passando por isso hoje. Mas vamos ver essa situação à luz da Bíblia? Para começar, eu quero apresentar para vocês a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele viveu na época da igreja primitiva, quando a igreja ainda estava começando. Os apóstolos estavam abrindo as igrejas, E esse homem, ele era conhecido como um homem temente a Deus, um homem que estava sempre orando, sempre ajudando o próximo, dando esmolas. Ele era reconhecido pela família como um homem bom, um homem de caráter, um homem íntegro, E um belo dia, quando ele subiu para orar, logo pela manhã cedo, um anjo apareceu a ele e falou assim: Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas, e Deus tem se agradado do amor que você tem ao próximo, que você está sempre dando esmola. E Cornélio, quando teve aquela visão, ele se assustou, mas ele disse: eis-me aqui, Senhor, o que eu devo fazer? E ele disse: vai na cidade de Jope, chama um homem chamado Pedro e pede para ele vir à tua casa, que ele te dirá tudo o que tu deves fazer. E assim Cornélio fez, não pensou duas vezes, chamou os criados e pediu para que eles fossem à cidade de Jope chamar o apóstolo Pedro. E quando eles estavam já próximo à casa de Pedro, aí chegou a vez de Pedro. Pedro estava orando, quando de repente ele não viu um anjo, mas ele teve uma visão de um grande lençol que descia na frente dele, cheio de animais imundos e répteis. E uma voz ele ouvia nitidamente dizendo assim: Pedro, mata e come. Na mesma hora Pedro rejeitou. E ele disse: não, Senhor, eu nunca comi nada imundo, e eu não vou fazer isso. E aí 3 vezes a visão se repetiu: Pedro, mata e come. E ele, Pedro, se negando. Aí Deus falou: Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. E a visão acabou. Olha que interessante, Quando o anjo apareceu para Cornélio e quando Pedro teve essa visão, eles foram chamados pelo nome: Cornélio, Pedro. Você sabia que Deus te conhece pelo seu nome? Que Deus te chama pelo seu nome? E olha, que interessante, Ele também disse assim: Deus tem ouvido as suas orações. Você sabia que Deus ouve as suas orações, a minha, as nossas orações? Deus está atento, Ele está atento a todas as nossas necessidades, as nossas orações, E Pedro ficou meio assim, meio temeroso. O que será que essa visão quer dizer? Mas Deus estava ali atento, tudo que estava acontecendo. Deus sabia muito bem que propósito ele tinha em tudo isso, E quando aqueles homens bateram na porta, que Pedro abriu e ele disse assim: eis-me aqui, o que vocês querem de mim? E aí eles explicaram que o Senhor dele mandou ele ir lá chamar ele, explicou tudo direitinho, e assim Pedro foi. Quando chegou na casa de Cornélio, ele já estava lá, esperando com toda a sua família. Olha que interessante, Cornélio estava pronto com toda a sua família. A Bíblia nos conta, nesse capítulo 10 de Atos, que ele chamou toda a sua parentela, todos os seus amigos mais íntimos para ouvir a palavra de Deus. Que gostoso, Você reunir com sua família para ouvir a palavra de Deus, Porque traz paz ao nosso coração, acalento, E o apóstolo Pedro começou a falar e a pregar sobre Jesus, sobre salvação. E aquela palavra entrou tão forte no coração de Cornélio, que ele se converteu, que ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da sua casa. E todos aqueles que estavam presentes, todos, sem exceção, ali mesmo eles foram batizados no Espírito Santo. Ali mesmo, naquele dia, naquele momento, eles desceram as águas e foram batizados. E toda a família de Cornélio foi transformada, Mas o que isso tem tudo a ver, missionária, com discriminação? Deixa eu te contar uma coisa, O apóstolo Pedro, ele era um homem judeu, vivia em Israel, fazia parte da nação de Israel, E eles naquela época não tinham costume de se relacionar com outros povos de outras nações, De uma certa forma eram discriminações. Eles se achavam que eles tinham Deus e ninguém tinha, que eles poderiam ter intimidade com Deus e ninguém poderia. Mas ele reconheceu, que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele conheceu Cornélio e toda a sua família, que não fazia parte, da nação de Israel, foi o que nós lemos no versículo 34, no início desse vídeo. Deus não faz acepção de pessoas, Se Deus não faz isso, por que nós fazemos? Por que nós somos vítimas de tudo isso? Simples assim, é porque nós, muitas vezes, não conhecemos o nosso valor. Não conhecemos o valor que nós temos, que Deus tem por nós, pelas nossas vidas. Nós fomos comprados por bom preço. Muitas vezes você
foi vítima no seu passado, quando você era criança, né? Por alguma razão que eu desconheça, mas você sabe, e você foi discriminado. Eu também fui. Eu, aos 5 anos de idade, quando eu comecei a estudar, a minha primeira professora, você vê, já tem tantos anos isso, né? Mas eu fui discriminada por ela. Eu era apenas uma criança de 5 anos, mas foi muito forte, e eu trouxe isso à memória até o dia de hoje. Porque ela me odiava tanto, que eu nunca entendi esse tanto desse ódio que essa professora tinha por mim. Que o que foi que ela fez? Ela simplesmente, ela colocou todos os meus coleguinhas contra mim. Ela passou, né, aquele ódio que ela tinha por mim para todos os meus colegas, né? E eu passei meu jardim da infância todo brincando sozinha, né? Porque ela me odiava, né? A única coisa que eu lembro, né, o motivo de tanto ódio, foi que ela não achou em mim uma criança com beleza física, né? Então, na mente dela, ela achou que porque eu era uma criança feia, eu não tinha direito a nada. Ainda botou todos os meus coleguinhas contra mim, né? E daquela escola, nos primeiros anos, né, de minha vida escolar, eu vivi só, brinquei só, não tinha amigos. Eu, na hora do recreio, procurava e não achava, porque todos se escondiam e fugiam de mim, né? Isso me marcou, e durante muitos anos eu pensei, né, por que leva uma professora a odiar tanto uma criança, né? Não se justifica, né? Não se justifica. E depois, durante muitos anos, todo meu período escolar foi assim. Quando eu não era uma professora, eram os coleguinhas que me batiam, que me deixavam só, e eu fui crescendo nesse meio. Depois veio os amigos, depois veio a parentela, os vizinhos, colegas de trabalho. Foi passando muitas discriminações, vida amorosa, né? E a vida segue, né? E há pouco tempo atrás, ainda ano passado, eu vim entender que, na realidade, o que se passou, em primeiro lugar. É apenas para uma experiência que eu estou contando para vocês. Eu vim perguntar a Deus por que isso aconteceu na minha vida. E com certeza você deve estar se perguntando aí também, lembrando de alguma situação que você viveu, né, que fez com que pessoas te discriminassem, te deixassem sozinho, abandonado, uma vida inteira. Na realidade, né, essas pessoas são pessoas que se deixam levar, né, por espíritos malignos, que deixam ser usadas para nos atingir, né? E você pensa que foram elas, mas não foi. Aquela professora não me odiava. Quem me odiava era aquele que estava dentro dela, que usou ela para fazer aquilo comigo. Porque não tem outra explicação, né? E eu fui para a Bíblia, e eu posso provar isso para vocês biblicamente, quando Moisés, né, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão. Quando ele era pequenininho ainda, né, ele foi odiado, né? E tentaram tirar a vida dele, como também tentaram tirar a minha quando eu tinha 6 anos de idade. Essa professora mesmo, viu? Tentou me jogar num lago de crocodilos, literalmente de crocodilos, né? E se não fosse a mão de Deus, eu já não estaria aqui, né? Mas Moisés também tentaram contra a vida dele, porque ele era um escolhido de Deus. Quando você é um escolhido de Deus, o diabo vai tentar de tudo para te destruir, né? Vai tentar destruir a sua infância, o seu emocional, te deixar com um alto grau de rejeição, né? E você vai sendo criada, crescendo naquilo ali, né? Se sentindo a pior vítima do mundo, até um dia que Deus chega na sua vida e tudo se transforma, né? Assim como também aconteceu na vida de Moisés, mas o inimigo não tirou a vida de Moisés. Vamos um pouquinho mais adiante, a vida de José, né? José também foi rejeitado pelos irmãos, maltratado, tentaram matar, venderam ele como escravo, jogaram ele no calabouço, mas ele sobreviveu, porque ele era um escolhido. Ele é um escolhido. O diabo estava usando todas aquelas pessoas também para destruir a vida de José, mas não conseguiu. Na hora certa, Deus levantou, né? Depois veio Jesus, que é nosso Senhor, né? Quanto foi discriminado, rejeitado. Pois é, quando ele era criança também, né, o diabo sabia que ele era o Filho de Deus, o escolhido, né, e também tentou tirar a vida de Jesus. Como não achou que Deus jamais ia permitir, o que foi que ele fez? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando você é um escolhido, meu irmão, quando você é uma escolhida, minha irmã, pode ter certeza que o diabo vai usar A, B, C, e você nunca vai entender. Ah, porque eu era pobre. Ah, porque eu era uma menininha tão feinha. Ah, porque eu não tinha dinheiro. Ah, porque eu vinha de uma família que não tinha um caráter muito bom, né? Então todo mundo me discriminava, né? E aí você vai sendo criado com isso na sua mente, né? Para o diabo te destruir. Te destruir o teu emocional. Mas sabe de uma coisa, Deus te ama. E não foi essas pessoas que fizeram nada disso com você. Tudo foi desculpa. Foi o diabo tentando te destruir. Sabe por quê? Porque você é uma escolhida. Você é uma escolhida. E olha você aí de pé. Olha aí você de pé. Não mataram Moisés, não mataram José, não mataram Jesus. Quer dizer, Jesus mesmo permitiu porque tinha um propósito. Mas quando era criança, não conseguiu. Porque eles eram escolhidos de Deus, assim como você e eu. Olha aí você de pé. Olha aí vivo você está, né? Olha aí, você chegou até aqui, você sobreviveu, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A partir de hoje, não sobreviva mais não, viva, viva. Você precisa viver a vida que Deus trouxe para você, a vida que Jesus quis trazer para te dar uma vida abundante. Lembra-se do primeiro versículo? Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas o diabo faz.
O diabo usa as pessoas para tentar destruir você, a sua vida, mas não consegue. Entenda uma coisa, você tem valor para Deus, você tem muito valor para Deus. A palavra de Deus diz, e eu vou concluir esse vídeo dizendo assim, né? Está escrito no segundo maior mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? Aí nós podemos dividir esse versículo em duas partes. Amarás o teu próximo, não discrimine ninguém, né? Lembre-se que um dia você já foi discriminado ou discriminada e doeu, não foi? Lembre-se que aquela pessoa também tem sentimentos, aquela pessoa também sofre quando você faz uma discriminação, e Deus está vendo tudo. Assim como Deus ouviu a oração de Cornélio, né? Assim também Ele ouve a minha e a sua oração, Ele vê tudo. Então não discrimina ninguém não, porque você pode destruir uma vida, uma alma. Eu não fui destruída, porque Deus tinha um propósito na minha vida, e eu cheguei até aqui para falar para você que assim como eu consegui, você também vai conseguir. Então ame o próximo como a ti mesmo. Olha aí, se você não se amar, você não vai poder amar ninguém. Se você não conseguir se entender com você mesmo, gostar de você, trabalhar em você, no seu emocional, na sua autoestima, né? Deixando para as coisas que para trás ficarem, seguindo para o alvo, quem vai fazer isso por você? Levante, acorde, Deus ama você. Deus ama você, Deus não te discrimina, deixe quem quiser te discriminar. Entrega a Deus, ore, peça a Deus por essa pessoa e se liberte, siga em frente, siga seu caminho. Não sobreviva, viva a vida que Deus veio trazer para você. Uma vida abundante, uma vida de plena realização, né? Esqueça tudo que passou. Eu lembrei, né, e contei para vocês da minha infância, das discriminações que eu passei, porque a nossa memória, ela não apaga, né? Ela não apaga, mas você tem que lembrar como uma experiência de vida, para você passar para os outros, assim como eu estou fazendo para você. Passe adiante também sua experiência, amém? Eu sobrevivi, mas hoje eu vivo a vida que Deus teve e tem para mim, né? Com alegria, com satisfação, sabendo o valor que eu tenho, porque eu fui comprada por bom preço, o sangue de Jesus, amém? Glória a Deus, eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração, né? Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço para você, para toda a sua casa e para toda a sua família. Deus te abençoe.